Olá, aqui Miquel Sousa para fazer a review de mais um jogo que acaba por ser uma recomendação perante esta quadra, este momento em que vivemos, que é muito perto do Dia das Bruxas. Quer seja na versão do Halloween, quer seja na versão mais portuguesa, que também tem uma Noite das Bruxas. Portanto, a minha recomendação passa por este jogo, Broom Service. Um jogo em que somos literalmente bruxas, ou seja, uma empresa de bruxas, uma versão capitalista das bruxas, e que consiste num jogo de recolha, produção e entrega, distribuição de poções, que é aquilo que as bruxas fazem quando andam por aí a voar, andam a distribuir poções. Portanto, fiquem por aí para ver como é que se joga e eu já venho cá com a minha opinião. No fundo, isto é um jogo de seleção de ações que podemos fazer neste pick-up and delivery, neste jogo de entrega de coisas, neste caso de poções mágicas. Então, neste caso, cada um de nós tem supostamente uma empresa de bruxas, seja lá o que isso for, bruxas capazes de entregar poções mágicas, e é isso que vamos ter que fazer. Vamos ter que encontrar as poções mágicas e distribuí-las pelo tabuleiro. Nós começamos com duas bruxas, uma de cada cor, ou seja, aqui 5 cores, significa que pode ser jogado até 5 jogadores. Por exemplo, aqui a bruxa vermelha, uma bruxa que começa neste castelo e outra que começa neste castelo. Então, a partir daqui, vamos tentar produzir poções e explorar e distribuí-las aqui pelo mapa, buscando pontos de vitória. Então, como é que isto se faz? Nós temos várias cartas de papéis, que são as ações que nós podemos fazer. Temos 10. E destas 10, o que é que vai ser? Vamos começar então aqui pelas bruxas. Temos então 4 cartas de bruxas, que nos permitem mover para os montes, a bruxa dos montes, a bruxa que permite mover para a floresta, a bruxa que permite mover para a montanha e a bruxa que permite mover para a pradaria, que corresponde a cada um dos tipos de terreno que nós vemos aqui no mapa, sendo que na água, a água não conta, pode ser passada desde que não tenha nuvens, mas isso já explicarei depois. Então, temos este tipo de bruxas, que é o que basicamente nos permite fazer os movimentos. Depois temos esta espécie de gnomos, que são as cartas que nos permitem produzir as poções, produzir a poção verde, a poção roxa e a poção laranja. Tem mais coisas, mas eu já explico de seguida. Depois temos os druidas. E o que é que os druidas fazem? Os druidas permitem descarregar, existem dois, descarregar as poções nos devidos terrenos. Ou seja, este druida permite descarregar nas florestas e nas pradarias, e este druida permite descarregar a poção na montanha e nos montes. Então, o que é isto? Vamos aqui aproximar para ver. Vocês podem ver aqui no tabuleiro existem várias torres. Por exemplo, está aqui uma torre redonda e uma torre de base quadrada. O que é que isto quer dizer? Estas torres de base redonda, que tem uma seta virada para dentro, sempre que nós descarregamos uma poção, ela fica ocupada. Neste caso, é uma torre com o telhado roxo, logo vai precisar de uma poção roxa. Ou seja, se tivermos a poção na nossa posse, conseguimos fazer a ação de descarregar através do druida, por exemplo, o druida aqui dos montes, porque a torre está aqui na fronteira de 3 territórios, está na fronteira de uma pradaria, de uns montes e de uma floresta. Portanto, se usássemos o druida correspondente, por exemplo, ou para a pradaria, ou para a floresta, ou para os montes, dependendo do sítio onde estivermos, por exemplo, aqui se eu fosse o jogador vermelho, teria de usar o druida correspondente para poder descarregar nos montes, poderia então pôr aqui uma poção e ia ganhar um ponto de vitória e uma varinha mágica. E como tem a seta virada para dentro, as torres redondas, jamais ninguém pode usar esta torre. E que é de base quadrada, como tem o chapéu verde, seria uma poção verde, seria a mesma coisa. Por exemplo, se eu estivesse aqui com o meu druida, com a minha bruxa, usaria então um druida que permita descarregar na floresta, ia pôr aqui uma poção verde, mas como tem a seta virada para fora, que neste caso é da base quadrada da torre, significa que não ficava tapada, ganhava logo os 3 pontos de vitória e mais pessoas poderiam usar depois esta torre. E esta é basicamente a mecânica do jogo, é movimentar as nossas bruxas para os territórios e tentar descarregar as poções nas torres, sendo que, à medida que as torres se vão afastando aqui dos sítios de início, podemos ver que começam a dar mais pontos, até ao máximo de 10 pontos aqui no extremo do tabuleiro. Portanto, são muitos pontos que podemos ganhar desta maneira. Se repararem, existem aqui umas nuvens, e é para isso que serve a fada do tempo. E o que é que esta faz? Podemos gastar X varinhas, aquele número que está ali, para podermos remover a nuvem. Temos que estar adjacentes a ela,
gastamos X varinhas, é o que está aqui, e depois ganhamos um número de raios. No final do jogo, ficamos com esta peça, não é? No final do jogo existe um pontuador em que somamos o número de raios que temos e depois temos um pontuador final. E basicamente o jogo é isto, vamos andar por aqui, por este mapa, com as nossas bruxas, tentar fazer o máximo de pontos possíveis. E agora como é que isto se processa o jogo? Como é que ele acontece? Nós temos as 10 cartas, temos aqui, e para cada ronda, sendo que o jogo terá 7 rondas, e o que é que esta faz? Podemos gastar X varinhas, é aquele número que está ali, para podermos remover a nuvem, temos que estar adjacentes a ela, gastamos X varinhas, é o que está aqui, e depois ganhamos um número de raios. No final do jogo, ficamos com esta peça, não é? E no final do jogo existe um pontuador em que somamos o número de raios que temos e depois temos um pontuador final. E basicamente o jogo é isto, vamos andar por aqui, por este mapa, com as nossas bruxas, a tentar fazer o máximo de pontos possíveis. E agora como é que isto se processa o jogo? Como é que ele acontece? Nós temos as 10 cartas, temos aqui, e para cada ronda, tanto que o jogo terá 7 rondas, no final, para cada ronda escolhemos das 10 cartas que temos 4, nós é que escolhemos 4, as outras não jogam, e depois à vez cada jogador vai indicar uma carta que vai jogar. Aqui que o jogo fica interessante, porque, vou escolher aqui uma, todas as cartas têm duas possibilidades para serem jogadas. A possibilidade corajosa e a possibilidade cobarde. E a possibilidade de cobarde é sempre muito menos poderosa que a possibilidade corajosa. Por exemplo, neste caso do recolhedor de poções verdes, se jogarmos na ação cobarde, apenas recolhemos uma poção. Neste caso, se jogarmos com a ação corajosa, recolhemos 2 poções e uma varinha. Isto é muito poderoso, especialmente aqui nas bruxas. Porquê? Porque quando chegamos às bruxas, a bruxa normalmente permite-nos mover para aquele território, neste caso permite-nos mover para uma pradaria, mas se fizermos a ação corajosa, permite-nos mover e descarregar uma poção. Ou seja, fazemos 2 ações numa. Isto é muito poderoso. Isto para as outras, todas elas têm mais poder com a ação corajosa. Por exemplo, aqui os druidas, para além de descarregar uma poção, permite ganhar 3 pontos adicionais. Portanto, isto é tudo muito bom. Então, porque é que nós não fazemos sempre a ação corajosa? Não fazemos porque, das 4 cartas que nós escolhemos, quando nós enunciamos, por exemplo, vou fazer, e o jogo incita-nos mesmo a fazer esta declaração, vou fazer o druida corajoso do Vala. Depois os outros jogadores, por ordem de turno, vão dizer ou não se fazem também a ação do druida corajoso, neste caso o druida do Val corajoso também, ou cobarde, dentro das 4 cartas que tem na mão. Isto significa que, quando nós jogamos, temos a possibilidade de ativar as ações dos outros jogadores também. E neste caso, apenas o último jogador que enunciou a ação como corajosa é que a faz. Imaginemos que eu tinha enunciado que ia fazer aqui o druida do Val corajoso. Por exemplo, se estivéssemos a jogar 3, o jogador a seguir fazia, por exemplo, também um druida do Val cobarde, mas o terceiro jogador fazia um druida do Val corajoso. Então, o último jogador a fazer a ação corajosa é que faz a ação. Ele ia fazer e eu perdia a minha ação. Portanto, isto é muito arriscado. Enquanto o outro jogador que fez o cobarde, o jogador a seguir, fazia sempre, seguramente, a sua ação. Portanto, é aqui que o jogo tem a sua originalidade. Portanto, acaba por ser um jogo de teste de sorte, um push-up your luck, em que nós vamos arriscar ou não se devemos fazer as ações cobardes ou não. E isto depois também não é totalmente sorte. Porquê? Porque nós temos de ler o jogo, ler onde os jogadores estão espalhados, ver as cartas que já foram jogadas e quais é que os jogadores ainda deverão ter na mão. Porque das 10 cartas possíveis só vão ter 4. Portanto, é aqui que o jogo ganha o seu brilho e tem situações realmente hilariantes em jogo. Falta explicar aqui mais outra coisa. O jogo vai ter 7 rondas. Existem aqui estas cartas todas, que são as cartas de evento de turno. Nós vamos escolher 7 para a nossa ronda e a cada turma há uma regra que muda para a ronda. Por exemplo, neste caso,
O primeiro jogador a jogar carta tem de jogar sempre corajoso. Aqui, se nós entregarmos uma combinação destes bens, dá 8 pontos. Por exemplo, se as bruxas ficarem nesta localização, dá pontos negativos ou positivos consoante o local. Existem vários para mudar a estratégia para cada ronda, o que também é interessante. Não tinha ainda mostrado as varinhas, tal como as poções. As varinhas são estas pecinhas que nós podemos ir acumulando para gastar, para então poder destruir as nuvens que estão no tabuleiro. Por fim, também, quando jogamos a menos de 5 jogadores, é suposto sortearmos cartas aleatórias de um baralho que não esteja a ser usado, e essas cartas passam a ter ações amaldiçoadas. Significa que se algum jogador as fizer, perde 3 pontos. Isto é um modo de equilibrar quando não há tantos jogadores como os 5, que é o ideal para este jogo. Há aqui uma nuance também: sempre que algum jogador jogou uma carta corajosa, ele vai ser o próximo jogador a jogar na ronda a seguir. Se todos jogaram cobarde, anda naturalmente pela ordem dos ponteiros do relógio. O jogo depois tem também uma variante mais complexa, em que podemos adicionar aqui mais coisas para pontuar mais no final do jogo, ou seja, mais variantes com mais pecinhas que podemos adicionar aqui ao tabuleiro, e isso permite ter mais variabilidade. No final do jogo fica aqui também o registro dos pontuadores. Vemos aqui o que é que cada jogador obtém consoante o número de nuvens com raios que tem. Por exemplo, se tiver 4 raios no somatório das 6 nuvens, tem 14 pontos. Também ganhamos pontos por conjuntos de recursos no final do jogo. Uma opção de cada cor e uma varinha dá 4 pontos. 3 dos 4 dá 2. Somamos isto tudo aos pontos que vamos acumulando e temos a pontuação final. E basicamente eu penso que está tudo. É assim que joga o jogo, é simples, é um jogo relativamente fácil e que vai criar situações de jogo muito interessantes. Ok, pronto, basicamente é assim que se joga. Foi a versão simplificada do Broom Service, um jogo de Andreas Pelikan e Alexander Pfister, muito conhecido pelo Great Western Trail e pelo Mombasa, aqui, e também pelo Isle of Skye, mas aqui num jogo diferente, talvez um bocadinho mais levezinho, mais descontraído. Portanto, isto é um jogo que acaba por ser muito, muito divertido. É um jogo dentro de um género muito conhecido, como é o Pick Up and Delivery e o Push Up Your Luck, que podemos traduzir para o português como um jogo de distribuição e entregas e um jogo de teste de sorte. Neste jogo vamos testar a nossa sorte pelos papéis, e o jogo incita-nos mesmo a dizer que somos uma bruxa corajosa não sei de onde. E curiosamente o nosso grupo de jogos, não sei porquê, tendem a fazer isto com sotaques brasileiros, que acaba por ser ainda mais ridículo e mais hilariante. Portanto, especialmente o Nogueira, que faz connosco os vídeos, ele é exímio nesta arte de simular o sotaque brasileiro. Portanto, isto acaba por ser muito interessante, acaba por ser muito giro. É um jogo que tem este fator de sorte, mas é uma sorte que nós controlamos. Embora dificilmente ganhemos o jogo sem conseguirmos gerir bem esta dose de sorte e aproveitar as oportunidades. Mas lá está, não é um jogo aleatório, é um jogo de gestão em que tem que gerir aquilo que tem, e neste caso a gestão é as oportunidades para as ações. Tirar o melhor partido do tabuleiro e de saber ler o jogo dos adversários e o jogo que está na mesa. E por isso é muito divertido. As regras são simples, como já vimos. É um jogo divertido, com algum tema, um bocado estranho o tema, não é? Mas divertido. Quem é que não acha piada às bruxas a distribuir coisas? É giro. Mesmo eu, que sou um assumido Eurogamer e gosto de temas assim mais sérios, gosto deste jogo. E de facto é divertido. Passei já momentos muito divertidos com muitas pessoas a quem tenho introduzido este jogo, e até hoje praticamente todas as pessoas gostaram, quer sejam jogadores mais leves ou jogadores que gostem de coisas mais pesadas. Portanto, fica aqui a minha recomendação: em vez de andarmos a assustar com as bruxas nestes dias, vamos então pôr as bruxas a trabalhar e a distribuir as poções onde elas estão precisas. Adeus!